Olá, boa noite. No ar, a última edição do Jornal 10 desta semana. Seja bem-vindo. O projeto Aquamaio está a depender do aval do Governo para o seu arranque promotor. E a ICV deixou uma dívida de 400 mil euros, garante o secretário-geral do MPD. Cabo Verde continua a exportar os produtos de pescas para a União Europeia. 8 cardeais e 135 bispos nas celebrações do Santuário de Fátima. Coreia do Norte acusa agentes da CIA de tentar matar Kim Jong-un. Explosão de bomba em Roma. Há suspeitas do atentado. Uma vez mais, boa noite. Vamos à atualidade nacional. Amanhã comemora-se os 100 anos do relato da aparição de Nossa Senhora em Fátima. O padre José Álvaro e Joaquim Garcia atribuem grande importância desse dia à Igreja Católica e apelam os cabo-verdianos a conhecerem mais sobre a santa. Na véspera do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, o padre José Álvaro define esta data como sendo importante para a Igreja Católica, visto que, segundo conta, a relação das pessoas com a Nossa Senhora mudou, não só em Portugal, mas no mundo todo. Acrescenta ainda este padre que esta santa veio retomar as nossas ligações com Deus. Ela que já tinha dito, fazer tudo o que ele vos disser, também repetiu em Fátima que era preciso relatar a relação com Deus. No momento em que havia ideologias que punham em causa a realidade de Deus, em que havia muita perturbação social, havia guerra, era preciso voltarmos de novo a Deus para que o homem pudesse ter a sua identidade, a sua vida facilitada em termos de paz, em termos de identificação da sua realidade divina, não só material. Por seu lado, o pároco da paróquia de Santo Amaro Abade, no Tarrafal, Joaquim Garcia, reafirmou a importância de 13 de maio para a Igreja Católica. Nossa Senhora é Mãe de nosso Deus, que para ser em Fátima te pede aos pastorinhos para essa confiança na Deus através do coração imaculado de Maria. Não? É preciso oração, é preciso fé, é preciso seguir passos de Maria também, para nós, enquanto filhos da Igreja, filhos de Maria, nós não ser aquilo que é filhos de Deus que vive é certeza, mas Deus é o Pai, mas Deus está caminha conosco. Então, significado de Fátima é Maria como exemplo e não fazer aquilo que é mandado. Questionados sobre as celebrações religiosas que se misturam o profano com o sagrado, os dois respondem. Não há problemas em celebrar humanamente as festas litúrgicas e as celebrações religiosas. O problema está quando se inverte e faz acontecer durante as festas religiosas coisas que nunca deviam acontecer. Mas Deus deve humanizar a relação das pessoas e a vida deve ser mais bonita e não defraudada e não prejudicada quando se celebra Deus e a fé. É este equilíbrio que a gente precisa, mas é bom que haja celebrações humanas de realidades divinas. A questão é a forma como a sociedade comemora isto, não? Talvez desfocalizado daquilo que é mais essencial, mas é preciso hoje para aquilo que é fundamental, que é fé, que é Maria, que é exemplo para nós. Agora, o que é importante? Importante é a fé, importante é a figura de Maria, é aquela que nós não estamos hoje para ela. O dia de Nossa Senhora de Fátima comemora-se amanhã e em Portugal, milhares de pessoas estarão presentes nessa celebração presidida pelo Papa Francisco, incluindo centenas de cabo-verdianos. O promotor do projeto Aquamaio, Rui Amante da Rosa, disse hoje à imprensa que tudo está a postos para o arranque deste investimento, faltando somente o aval do Governo para que se iniciem as obras. O promotor do projeto, Rui Amarante, diz que este projeto está prestes a entrar em funcionamento, mas para isto o Governo tem de o validar. Este projeto tem como objetivo a produção do camarão, peixes e ostras, visando para o desenvolvimento da aquacultura na ilha, como também a sua exportação para o mercado internacional, escreve a Infopress. Rui Amarante diz que para o arranque serão necessários 300 trabalhadores efetivos na fase da maricultura, avançando que conforme previsão até 2025, serão produzidas cerca de 15 mil toneladas de peixe anualmente e para isso terão necessidade de 40 mil toneladas de ração por ano, sublinha a mesma fonte. O projeto, que é financiado por investidores israelitas, ronda os 34 milhões de euros que propõe ocupar a parte marinha e terrestre.
Em respostas ao PAICV sobre o pronunciamento do vice-presidente Rui Semedo relativamente às dívidas das representações diplomáticas de Cabo Verde no exterior à segurança, o MPD deu hoje uma conferência de imprensa considerando a gestão do antigo governo pouco criteriosa. O encontro entre a líder do PAICV, Janira Ofer Almada, e a UNTCCS tem como objetivo socializar o projeto que regula o Estatuto de Trabalhador Estudante, de modo a garantir aos trabalhadores alguns benefícios, como também um controle efetivo e acessibilidade para os mesmos. Este projeto-lei, ora apresentada, aposta não só na formação e qualificação dos empregados, bem como no desenvolvimento do país. A presidente do PAICV ressalva o seguinte: o diploma que nós estaremos a discutir no Parlamento no mês de maio estabelece um quadro, o Estatuto do Trabalhador Estudante, por um lado garantindo direitos e benefícios ao trabalhador estudante, por outro lado também garantindo ao empregador um quadro para o controle da efetiva assiduidade do trabalhador e, em terceiro lugar, estabelecer um quadro de relacionamento entre o trabalhador estudante e as instituições de ensino. Porque nós temos de ser realistas com aquilo que temos. Cabo Verde tem escassez de recursos, mas a maioria da nossa população é jovem e quer estudar. Se o Estado não pode apoiar todos aqueles que queiram estudar, o Estado tem de ter alternativas para que aqueles que queiram possam também, em querendo trabalhar e custear os seus estudos. Neste diploma serão apresentados 15 artigos, destacando-se, por exemplo, os benefícios do trabalhador estudante, formas e manutenção deste estatuto e as obrigações da entidade patronal para estabelecer melhor o equilíbrio. Janira Ofer Almada esclarece melhor este ponto, dizendo: nós estabelecemos, o diploma que nós vamos apresentar tem 15 artigos. Estabelece, portanto, os direitos e benefícios do trabalhador estudante, as formas de manutenção, de concessão e manutenção deste estatuto, as obrigações da entidade patronal, o quadro de relacionamento entre as instituições de ensino e o próprio trabalhador estudante. Também estabelece disposições claras no que tange às férias do trabalhador estudante, no que tange às faltas do trabalhador estudante, mas também na necessidade do trabalhador estudante ter isenção do cumprimento do horário e dispensa, em alguns casos, por exemplo, para prestar prova. Estabelece o número de horas por semana em que o trabalhador é dispensado para a frequência das aulas, tendo sempre o quadro geral do número de horas que trabalha por semana. A líder do Partido Estrela Negra diz que vai negociar com os deputados adversários no Parlamento, tendo em conta que esta proposta visa beneficiar o trabalhador estudante, como também acelerar o desenvolvimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, anunciou hoje que as empresas cabo-verdianas vão continuar a exportar os produtos de pesca para a União Europeia e que, inclusive, esta medida conta com a aprovação de todos os 27 Estados-membros. Luís Filipe Tavares salientou que oficialmente Cabo Verde já recebeu confirmação da União Europeia, aguardando apenas a publicação oficial da União Europeia. Foram negociações intensas, feitas com muita responsabilidade, com muita determinação. Sobretudo, havia pontos que nós estávamos a negociar com a União Europeia. Conseguimos finalizar com êxito estas negociações. Sublinhou também um ponto importante, que é fazer um acordo comercial com a União Europeia para que anualmente não se tenha que fazer estes pedidos de aprovação para exportar produtos de pescas. No entanto, Luís Filipe Tavares explica. Nós queremos, como sabe, fazer um acordo comercial com a União Europeia para que anualmente não tenhamos que fazer estes pedidos de derogação para exportarmos produtos da pesca para a União Europeia. O que acontece é que o acordo de parceria económica que normalmente deveria vigorar entre a União Europeia e os países da CDO não foi assinado por 3 países. Há 3 países que recusam assiná-lo e isso dificulta um pouco a exportação dos outros países para a União Europeia. Segundo este ministro, não houve objeção de nenhum Estado-membro, pois todos os 26 Estados-membros aprovaram. Aprovaram esta derogação, o que é extremamente importante para o nosso país e, sobretudo, para a atividade económica em ilhas que exportam, nomeadamente São Vicente,
para a tranquilidade das pessoas, dos funcionários, os trabalhadores que estão nas empresas, e as empresas sabem que vão poder continuar a trabalhar naturalmente e funcionando, realizando os seus negócios e contribuindo para o desenvolvimento económico do nosso país. Pelos vistos, Cabo Verde está num bom caminho para atingir a plena sustentabilidade no que se refere ao fornecimento da matéria-prima à indústria conserveira nacional. A líder do PAICV e a UNTCCS debatem sobre a proposta de lei que regula o Estatuto do Trabalhador Estudante, que posteriormente será apresentado ao Parlamento pelo grupo parlamentar do PAICV. O secretário-geral do MPD dizia aos jornalistas em conferência de imprensa que o governo do PAICV deixou uma dívida superior a 400 mil euros das representações diplomáticas de Cabo Verde no exterior, considerando este mais um caso de gestão pouco criteriosa ou mesmo danosa. O PAICV pensa que os cabo-verdianos já se esqueceram dos recentes casos de gestão danosa em vários dossiês, com especial destaque para o programa Casa para Todos, a TICV que culminou com o arresto de um avião, a utilização indevida de verbas do Fundo de Ambiente com dezenas de milhares de contos utilizados por associações, ou os milhões de contos em derrapagens, indemnizações, multas e obras a mais em obras por todo o país. O governo do MPD responsabiliza o PAICV pelo fato de vários funcionários em idade de reforma não terem acesso a esse direito por falta de pagamento por parte do antigo governo. Nesse sentido, o secretário-geral do partido que suporta o atual governo garantiu que na sexta passada foi transferida quase 19 mil contos para a França, de forma a colmatar uma parte desta dívida. O valor da dívida ainda em fase de apuramento, reitero, ainda em fase de apuramento, para com a segurança social em países como a França, a Bélgica, a Itália e a Holanda, é superior a 400 mil contos, sendo a média de idade da dívida de 13 anos, ou seja, da exclusiva responsabilidade do anterior governo. Recorde-se que ainda está para ser apurada a dívida em países tais como a Suíça, Espanha e Luxemburgo. Ou seja, o valor da dívida será ainda maior. Acrescenta ainda que o antigo governo parece ter esquecido dos diversos casos de má gestão. Apesar de todas as dificuldades deixadas pela anterior governação, o governo, na sexta-feira passada, transferiu para a França 170 mil euros, perto de 19 mil contos, para pagar parte substancial da dívida para a segurança social nesse país, ou seja, na França, mostrando que está a resolver, sim, paulatinamente os problemas encontrados. De realçar que esta declaração foi feita durante uma conferência de imprensa hoje na cidade da Praia em resposta ao pronunciamento ontem do vice-presidente do PAICV, Rui Semedo. Este considera desresponsabilização por parte do atual governo relativamente às dívidas das representações diplomáticas de Cabo Verde no exterior. O Movimento para a Democracia promoveu hoje na cidade da Praia um encontro dos autarcas do MPD para debater os principais eixos da proposta de revisão do Estatuto dos Munícipes. Este encontro foi promovido pelo presidente e vice-presidente do MPD. Luís Filipe Tavares, que falava na qualidade do vice-presidente do MPD, ressaltou que uma das razões deste encontro é discutir as reformas a serem introduzidas no mecanismo do Fundo de Financiamento dos Municípios e do Estatuto dos mesmos. A primeira questão, que tem a ver com os investimentos ou com o financiamento dos municípios, dos projetos municipais, nós estamos a introduzir um mecanismo de antecipação de receitas para podermos alavancar os projetos municipais. É uma inovação que nós vamos fazer relativamente àquilo que tem sido a prática do financiamento dos municípios. Fator que Tavares considera importante, visto ser uma das formas de ter um instrumento que seja útil para o Fundo de Financiamento Local, adiantou. E quando falo de financiamento, falamos de financiamento do desenvolvimento local, estamos a falar da melhoria das condições de vida das populações, na dinamização da atividade económica localmente, na criação de mais empregos. Nós temos dito que a criação de 45 mil postos de trabalho que nós prometemos é uma promessa para cumprir. E eu pessoalmente acredito que vamos criar muito mais do que os 45 mil postos de trabalho.
Falou ainda que se pretendem reforçar as competências e atribuições dos municípios, pois tenciona-se adequar também o estatuto destes e a lei de descentralização administrativa aprovada em 2010. Muitos artigos atuais dos municípios, do Estatuto dos Municípios, foram revogados. Nós queremos então fazer essa adaptação dos estatutos dos municípios, reforçando a competência do Presidente da Câmara Municipal, criando um governo municipal de pendor mais parlamentar. O vice-presidente do MPD salientou que depois disso ir-se-á socializar o documento com os outros municípios e com toda a sociedade civil a fim de apresentar uma proposta de revisão dos estatutos dos municípios. As opiniões fazem-se aqui. Acompanha o convidado de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá, sou o Carlos Monteiro, estou de volta nesta sexta-feira, 12 de maio, na sua companhia para lhe voltar a falar sobre um tema que continua muito na atualidade, que é o tema da isenção dos vistos. Sobre este assunto, vimos assistir à oposição com argumentos diversos a dizer que a medida só faria sentido aliada à reciprocidade. E é nesta questão que hoje gostaria de analisar quais seriam as vantagens ou desvantagens que isto representaria para o nosso país e também para a União Europeia. Porém, antes disto, convém esclarecer que esta tal reciprocidade, muito propalada pela oposição, não existe atualmente e nem sequer nunca existiu. Prova disto é a dificuldade que os nossos cidadãos sentem ao procurar um visto que nem sempre conseguem por não reunirem as condições económicas exigidas pela União Europeia e pagando 60 euros. Entretanto, aos europeus basta chegarem aos nossos aeroportos e têm o visto garantido pagando apenas 25 euros. Daí que falar em reciprocidade nas condições acabadas de descrever é altamente falaciosa e não contribui em nada para a veracidade dos factos. Contudo, e aqui sim chamaria a maior atenção para este aspecto, havendo esta tal reciprocidade, ou seja, liberalização dos vistos para a Europa, nas condições económicas em que o nosso país se encontra, poderíamos vir a ter um grande êxodo da nossa juventude e força de trabalho. Ora, isto não representaria qualquer perigo ou problema para a Europa, que é um grande continente de 500 milhões de habitantes. Mesmo que emigrasse toda a população de Cabo Verde, apenas representaria 0,1% de impacto na sua população e muito menos ainda representaria caso emigrasse todos os desempregados do país, num total de 37 mil cabo-verdianos, segundo os dados da INE. Número esse que mal chegaria para encher um estádio de futebol da segunda divisão. Ou seja, o impacto negativo seria praticamente nulo. Antes, pelo contrário, a Europa passaria a contar com uma força de trabalho razoavelmente qualificada, ambiciosa, trabalhadora e que se integra muito bem por comungar dos mesmos valores judaico-cristãos, como é característica do povo cabo-verdiano. E para Cabo Verde, o que representaria? Ao meu ver, no mínimo, um cenário de apreensão. Todos sabemos que o nosso país se encontra na encruzilhada do desenvolvimento, fortemente alavancado na dinâmica do turismo, que por sua vez tem uma grande demanda por mão de obra. E qual seria o caminho na falta da mão de obra que imigraria para a Europa com a reciprocidade? O óbvio, ou seja, socorrer-nos da mão de obra proveniente dos nossos vizinhos da CDAO. Do ponto de vista do nosso compromisso regional e da convivência sadia entre os povos, rigorosamente nada contra ter cá os nossos irmãos da CDAO. Contudo, e a muito curto prazo, isto constituiria um grande problema de descaracterização da sociedade cabo-verdiana. Relembrar que somos um país muito pequeno, com uma população muito reduzida, sendo com um êxodo massivo e uma entrada massiva de reposição de mão de obra, rapidamente o nosso tecido social poderia se alterar. Fenómeno, aliás, que já existe fortes sinais na Ilha da Boa Vista. Por outro lado, também relembrar que, entretanto, somos uma cultura cristã, maioritariamente católica, sendo que os nossos irmãos da CDAO são maioritariamente muçulmanos. Não esquecer também que o nosso Código Eleitoral permite aos residentes estrangeiros votar, por enquanto nas autárquicas é certo, e não me admiraria nada que em pouco tempo o poder político também estivesse reconfigurado
algo que, aliás, já aconteceu em outras paragens e não seria novidade se também viesse a acontecer em Cabo Verde. Tudo isto para dizer que sim, há reciprocidade, mas, na minha opinião, quando Cabo Verde estiver num patamar económico mais forte, o que assegura, em parte, a fixação da sua população. Aliás, a pujança económica dos países, a taxa de desemprego, por exemplo, são critérios ponderáveis que levam com que os países, regiões económicas mais ricas do mundo, liberalizam o visto de entrada nos seus países. Isto para dizer e para reforçar que o passo dado por este governo é apropriado e vai no caminho de virmos também a conseguir a liberalização dos vistos para os cabo-verdianos, mas, porém, procurando as etapas estritamente necessárias. Bem haja esta liberalização unilateral, a bem da nossa relação com o mundo e, principalmente, a bem da nossa economia e do emprego para os cabo-verdianos. Resta-me aqui desejar-lhe um bom fim de semana e dizer-lhe até para a semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. O Mundo vai ter lugar agora também em manchetes para seguirmos agora aqui nesta edição do Jornal 10 de hoje. No Paquistão, pelo menos 25 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após a explosão de bomba perto de caravana do presidente do Senado, que viajava pela província do Baluquistão. Sudão do Sul, Nações Unidas dizem que desde 2013 a guerra civil deslocou milhões de crianças. Estados Unidos, em entrevista televisiva, o presidente Donald Trump insiste que não houve cumplicidade entre a sua campanha vitoriosa e o governo russo. Gâmbia, manifestantes exigem justiça para os crimes que foram cometidos durante o regime do antigo presidente Yahya Jammeh. Filipinas, grupo de meio ambiente faz uma escultura de uma baleia feita com desperdícios de plástico, como parte de uma campanha contra usar o oceano e o mar para se deitar desperdícios. Vamos às notícias internacionais. Na chegada do Papa Francisco a Portugal, 8 cardeais e 135 bispos vão participar nas celebrações no Santuário de Fátima hoje e amanhã. Na peregrinação internacional aniversária de hoje e sábado, além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão estar mais 2 chefes de Estado e do Paraguai, Horácio Cartes, e de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho. O antigo Presidente da República Portuguesa, Ramalho Yanes, também estará no santuário, bem como 2 vice-presidentes da Assembleia da República, Teresa Caeiro e José Matos Correia, adianta a página oficial. Além do primeiro-ministro António Costa, as celebrações contam ainda com a presença de 11 membros do governo e 70 membros do corpo diplomático acreditados em Portugal e noutros países. Acreditados em Portugal e noutros países, o Papa Francisco chegou hoje à tarde a Portugal para uma visita apostólica ao Santuário de Fátima no âmbito do centenário das aparições e durante a qual canonizará os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. A Coreia do Norte exigiu hoje a extradição do chefe das informações sul-coreanas, de agentes da CIA norte-americana e de um empresário chinês que acusa de terem participado num conluio para assassinar o dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Na semana passada, o poderoso Ministério da Segurança do Estado norte-coreano afirmou ter feito um complô vicioso para assassinar o número 1 norte-coreano com uma arma bioquímica. As acusações foram lançadas numa altura de forte tensão na Península Coreana devido aos programas nuclear e balístico de Pyongyang. Algumas semanas antes, o meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-nam, foi assassinado em Kuala Lumpur com o gás tóxico VX. A Coreia do Sul atribuiu o crime ao regime do Norte. O Departamento Central dos Procuradores da Coreia do Norte anunciou a abertura de processos contra os responsáveis de terrorismo de Estado na pessoa de Kim Jong-un. Segundo o porta-voz, o NIS não tem qualquer informação sobre o alegado projeto de assassínio. A Coreia do Norte continua tecnicamente em guerra com a Coreia do Sul e não tem qualquer relação diplomática com os Estados Unidos, enquanto a China é o seu principal aliado. A Coreia do Norte disse antes que um norte-coreano tinha sido subornado para executar o ataque, mas tal operação seria extremamente difícil devido às rígidas medidas de segurança em redor do dirigente norte-coreano e ao grau de vigilância a que é submetida a população.
Explodiu uma bomba em Roma e as autoridades acreditam poder tratar-se de um atentado. Haverá um segundo explosivo que estará a ser desativado. Uma explosão ocorreu esta manhã em Roma, na parte exterior de uma estação de correios. Há ainda um alerta de bomba no Circo Máximo. Até ao momento não há informações de feridos, apesar de alguns carros terem ficado danificados, mas acredita-se que se possa tratar de um atentado. De acordo com o segundo Giornale, os responsáveis pela investigação creem que foi uma carta armadilhada com explosivos caseiros a provocar o incidente. O dispositivo terá sido colocado entre dois carros, num parque de estacionamento na Via Marmorata, no centro de Roma. A polícia avançou aos meios de comunicação locais que não há suspeitas de se tratar de uma iniciativa do Estado Islâmico, sendo mais verossímil a possibilidade de ser um ato de protesto de grupos anarquistas, o que já aconteceu anteriormente. As autoridades italianas já isolaram também a zona do Circo Máximo, onde terá sido colocada uma segunda bomba e estarão a tratar da desativação do dispositivo. Estará em causa uma ação conjunta. O Conselho de Segurança da ONU manifestou preocupação com a prolongada crise política e institucional na Guiné-Bissau e pediu ao presidente do país, José Mário Vaz, para nomear um novo primeiro-ministro, cumprindo o acordo do Conakry. O comunicado distribuído hoje em Bissau pela missão do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau refere-se à reunião realizada na quinta-feira por aquele órgão das Nações Unidas, na sequência de consultas realizadas um dia antes. Na quarta-feira, a Comissão da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau esteve reunida em Nova Iorque. No documento, o Conselho de Segurança da ONU destacou os esforços da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para acabar com a crise no país, incluindo a missão a Bissau para avaliar a implementação do acordo de Conakry, e salientam a necessidade de a comunidade internacional apoiar os esforços regionais para resolver o impasse político. O acordo de Conakry, patrocinado por CEDEAO, prevê a formação de um governo consensual integrado por todos os partidos representados no Parlamento e a nomeação de um primeiro-ministro da consenso e da confiança do chefe de Estado. A polícia turca deteve esta sexta-feira 62 antigos funcionários da Bolsa de Istambul por alegadas ligações ao clérigo que, segundo as autoridades turcas, instigou o golpe de Estado de julho. A polícia investiu as casas de 70 pessoas que tinham sido despedidas da Bolsa no âmbito da purga encetada pelo governo após a intentona. Também esta manhã foi detido o chefe de redação do jornal mais crítico do regime, o Cumhuriyet. Ele enviou uma mensagem no Twitter: "Estou a ser detido." Depois disso, não houve mais informações. De acordo com a agência turca Anadolu, Guven foi detido no âmbito da investigação à morte do procurador Mustafa Alper, que perdeu a vida há 2 dias no acidente ao chocar com uma retroescavadora numa autoestrada. Atualmente estão detidos 12 jornalistas e executivos do jornal crítico do governo. Reservamos este momento ao desporto. Veja neste instante o que nos reserva a atualidade desportiva internacional. O Manchester United está na final da Liga Europa. Após a vitória sobre o Celta de Vigo por 1-0, os Red Devils empataram esta quinta-feira a 1 golo em Old Trafford. Resultado suficiente para carimbar o passaporte para a final da Liga Europa. Depois do golo inaugural de Fellaini, aos 17 minutos da partida, o Celta de Vigo, a equipa espanhola sensação do momento na competição, empatou perto do final por Roncaglia. Um golo mais colocaria a equipa de Vigo no final, mas o resultado já não sofreu alterações. Apesar de ter garantido o acesso à final da Liga Europa, que vai disputar com o Ajax da Holanda, José Mourinho reconheceu a superioridade do Celta de Vigo no jogo da segunda mão. Noutra partida, o Ajax perdeu por 3-1 diante do Lyon na segunda mão da meia-final da Liga Europa, mas fez valer a vitória por 4-1 em Amsterdão para garantir presença na final de Estocolmo a 24 de maio. Dolberg, aos 27, adiantou os holandeses no marcador, mas o Lyon acabou por conseguir a reviravolta por intermédio de Lacazette aos 44 e 45 de grande penalidade e Gezal aos 81. Recorde-se que o histórico clube holandês não chegava a uma final europeia desde 1996, então derrotados pela Juventus no jogo decisivo da Liga dos Campeões. Na final marcada para o próximo dia
24 em Estocolmo, o Manchester United terá como adversário o Ajax da Holanda. O Manchester United vai tentar contratar Gareth Bale no próximo verão, caso o Real Madrid decida vender o extremo galês. A notícia é avançada pelo jornal inglês The Independent, que garante que Bale está disposto a sair caso os merengues assim o decidam. O treinador dos Reds, José Mourinho, está indeciso, visto também estar na sua lista de reforços o jogador do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Quanto a valores, ainda nada está decidido, mas a informação do jornal inglês revela que em nada se poderão comparar ao valor que o Real Madrid pagou ao Tottenham por Bale, com os valores de 95 milhões de euros. O jovem avançado brasileiro Vinícius Júnior, de 16 anos, tem luz verde para assinar pelo Real Madrid depois de o clube merengue ter recebido o resultado positivo dos testes médicos realizados pelo jogador. Conforme avança o jornal A Bola, falta agora definir alguns pormenores nas negociações entre Flamengo e Real Madrid, nomeadamente o período em que o jogador vai efetivamente rumar ao clube da capital espanhola. De acordo com o Globo Esporte, Vinícius Júnior deverá permanecer no Flamengo até completar 18 anos, juntando-se apenas ao Real Madrid no próximo verão de 2019. O valor da transferência deverá rondar os 40 milhões de euros. Os San Antonio Spurs venceram os Houston Rockets por 114-75 e confirmaram o apuramento para a final da Conferência Oeste da NBA, fechando assim com 4-2 a eliminatória, disputada a melhor dos 7 jogos. LaMarcus Aldridge, com 34 pontos, carregou a equipa na vitória sobre o rival texano, que teve um James Harden com 10 pontos apenas, praticamente irreconhecível. Trevor Ariza, com 20, acabou por ser o melhor marcador dos Rockets. Os Spurs regressaram assim, 3 anos depois, à final da conferência para defrontar pela primeira vez os Golden State Warriors, que eliminaram os Utah Jazz por 4-0 na outra meia-final. Um duelo inédito para coroar o campeão do Oeste. Vamos recuperar os títulos que marcaram este Jornal 10 de hoje, na sua última edição para esta semana. Projeto Aquamaio está a depender do aval do Governo para o seu arranque promotor. E a ICV deixou uma dívida de 400 mil euros, garante o secretário-geral do MPD. Cabo Verde continua a exportar os produtos de pescas para a União Europeia. 8 cardeais e 135 bispos nas celebrações do Santuário de Fátima. Coreia do Norte acusa agentes da CIA de tentar matar Kim Jong-un. Explosão de bomba em Roma, há suspeitas do atentado. Fim do Jornal 10. As notícias voltam amanhã no Meeting Point com João Paulo Gonçalves. Não deixe de reservar o seu lugar para mais um especial Papa em Fátima, em direto aqui na Tiver. Boa noite.